Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel. Chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos nessa imersão sobre o destravado propósito. Nessa imersão eu estou apresentando algumas características, alguns princípios, algumas ferramentas onde as pessoas de alguma forma ficam presas, ficam neutralizadas e não conseguem viver o seu propósito de vida, não conseguem viver a plenitude daquilo para qual foi chamado. E aqui nessa imersão que eu tenho trazido aqui várias travas, e essas travas têm destravado as pessoas para viver o seu potencial, o seu propósito e aquilo que tem de melhor para a sua vida. Eu queria compartilhar algo com vocês, algo especial, porque essa aqui é a 13ª trava e nós vamos falar sobre traição hoje. Mas antes disso eu já falei de 12 travas, e essas 12 travas de alguma forma já têm ajudado muitas pessoas. Eu tenho recebido algumas mensagens, alguns directs de pessoas que têm já destravado através desses princípios, através desses ensinamentos que têm potencializado a sua vida. Então hoje nós estamos em mais uma aula sobre o despertar do propósito, e se você ainda não viu, eu te convido você a assistir as outras travas. Já foram 12, já falei sobre medo, já falei sobre quem sou eu, que é relacionado com a autoimagem, já falei sobre rejeição, já falei sobre desistência, já falei sobre incapacidade, já falei sobre, por exemplo, a primeira foi sobre o medo, já falei sobre autoimagem, eu fiz 2 sobre autoimagem, sobre ambiente, já trouxe várias características aqui. Dessas características eu tenho apresentado algumas formas para potencializar o propósito, para potencializar o que há de melhor em cada pessoa. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre esse tema, que é um tema que eu observei na trajetória, que tem neutralizado as pessoas de viver o seu propósito de vida. Hoje, a temática que eu vou abordar, eu vou convocar o povo aqui, eu vou falar sobre traição, e eu vou trazer abordagem na narrativa bíblica. Eu vou contar a história de Judas Iscariote, o discípulo de Jesus, aquele que o traiu. Eu vou trazer aqui o contexto, vou trazer algumas aplicações para você colocar na sua aplicabilidade. Você vai ver como a traição, presta atenção, como a traição impede você de viver o seu propósito de vida. A traição, ela trava as pessoas, a traição, ela neutraliza as pessoas, a traição, ela para, a traição, ela frustra, a traição traz consequências, a traição causa problemas emocionais, psicológicos. A traição, ela produz muitas coisas que são desagradáveis na vida daquele que a pratica e no contexto, no ambiente das pessoas que convivem com essa pessoa. Então eu quero agradecer vocês que já estão aqui, eu quero agradecer a presença aqui da Liz, que já está presente aqui conosco, eu quero agradecer a presença da Ivanilda Santos, que já está aqui conosco também, e de todos os outros alunos que vão entrar e participar conosco. Eu vou convocar o pessoal aqui, você também convoca aí, porque é importante nós sabermos. Por quê? Quem sabe a pessoa que você conhece, ela está presa. Ela está presa, sim. É possível, sim. Ela pode estar presa nessa trava sobre a traição. Eu percebi que pessoas que traíram e pessoas que foram traídas pararam de viver o seu propósito de vida. Por quê? Porque a maioria se dedicou, a maioria deu o seu melhor e acabou de alguma forma passando por problemas e dificuldades. Esses problemas e dificuldades acabaram neutralizando a pessoa de viver o seu propósito de vida e viver o seu potencial e tudo aquilo que tem de melhor na vida dessa pessoa. Então hoje nós vamos abordar essa temática. Só estou convocando o pessoal aqui, nós vamos já começar essa aula. Eu te convido também a convocar o povo aí, convido o pessoal aí para nós aprendermos bastante sobre essa temática hoje. Então vamos lá. Já chamei o pessoal aqui, agradecer a presença de todos que estão aqui. Então vou começar lendo esse texto, é um texto que está em Mateus, capítulo 26, versículo de 47, diz assim. Mateus 26, versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos também aqui, ó. E o que aconteceu? E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam.
A Valéria falou que não está aparecendo para ela. A Valéria, bora lá, Valéria. O que está acontecendo com você, Valéria? Vou mandar para você aqui, Valéria. Enviado. Só clicar e entrar. Então, o que acontece? Nós vamos abordar essa temática. Preste bem atenção. O tema hoje eu vou falar sobre traição. Traição, ela está relacionada com uma quebra de uma fidelidade, por exemplo, de uma fidelidade, de um compromisso, de algo que você estabelece e é relacionado com a sua conduta moral, ética. Então, assim, a traição, quando há essa quebra de fidelidade, quando há essa quebra de um compromisso, quando há essa quebra de uma responsabilidade, isso que nós chamamos de característica como traição. Agora, como eu posso pegar a traição, Júnior, como eu posso pegar a traição e vincular isso ao propósito de vida? Júnior, como eu posso pegar a traição e como eu posso identificar na minha vida que a traição tem me travado? Vocês sabiam que a traição trava pessoas de viver o propósito de vida? Se pessoas que já sabem que são imagens e semelhanças de Deus, pessoas que conhecem muitas vezes a palavra, a verdade, mas o que? Tem na sua mente arquivada o princípio da traição. E uma vez que ela tem na sua mente arquivado o princípio da traição, o que acontece? A traição, ela gera um primeiro bloqueio. Qual é o primeiro bloqueio da traição? É você confiar na pessoa, é você ter confiabilidade nas pessoas, é você acreditar nas pessoas. Uma vez que você foi traído uma vez na sua vida, essa traição pode produzir, eu ia falar isso mais para frente, mas estou adiantando. Essa traição pode, de alguma forma, prender você, neutralizar você, anular você, de maneira que você olha para as pessoas e você já tem mais ou menos um sentimento de querer um pouco de distância, de não confiar, de não acreditar. E preste bem atenção, o que gera um relacionamento verdadeiro é a confiança. E uma vez que você não tem confiança, uma vez que você não consegue se relacionar, muitos quando ensinam sobre desenvolvimento humano, ou sobre desenvolvimento humano, eles falam o seguinte, olha, essa trava de você não se comunicar com as pessoas é porque lá na sua infância o seu pai falou para vocês assim, ó, não fale com estranhos, e aí você tem dificuldade de se relacionar. Pô, isso aí é válido, mas preste atenção. Se esse fosse o ponto principal e a raiz, por que você não consegue se relacionar com pessoas que você já conhece, com pessoas que você já convive, com pessoas que você tem contato ou pessoalmente ou na rede social? Por que você ainda continua? Se essa trava realmente ela tem origem lá na sua infância, quando o seu pai falou, não fale com pessoas estranhas, porque ela permeia isso a partir do momento que você convive com pessoas e essas pessoas não são mais estranhas para você. Pode ser um parente, um amigo, um primo, um vizinho, um colega, um parceiro de network. Por que você acaba travando isso? Por quê? Porque existe o princípio da traição. Como acontece o princípio da traição? O princípio da traição é o seguinte, você entra num relacionamento, isso de amizade, de negócio, ou conjugal, qualquer área da sua vida, e você entra se doando, você entra dando o seu melhor, você entra acreditando no que a pessoa fala, você entra muitas vezes se sacrificando pela pessoa, pelo negócio, pelo projeto, pelo propósito, você se doa. E o que acontece? Existe a quebra de confiança, a quebra de fidelidade, a quebra de compromisso. E uma vez que quebra, a primeira coisa, vem o princípio da frustração. Você fica frustrado por ter se doado, por ter se integrado, por ter dado o seu melhor, por ter feito o que você podia por aquela pessoa, de ter se entregado verdadeiramente com todo o seu ser, com toda a sua energia, com toda a sua capacidade. Você se doou para aquilo, e uma vez que você se doou, e aí quebrou, aí vem a frustração. A frustração ela vem seguida também de você olhar para as pessoas e não confiar mais nas pessoas. Por quê? Você se doou e você vai se julgando. Eu perdi tempo na minha vida, eu me doei, tive prejuízo financeiro, tive prejuízo emocional, tive prejuízo psicológico, tive prejuízos às vezes físico, material. Algumas pessoas têm alguns problemas até de saúde. Então o que acontece? Uma vez que a pessoa sente tudo isso, o que acontece na vida dela? Ela olha para pessoas e também acha que toda pessoa tem esse comportamento, que toda essa pessoa tem atitude, ela não consegue se doar. Ela não consegue se doar integralmente para um projeto, ela não consegue se doar integralmente para um propósito, ela não consegue se doar integralmente para a visão. Então a pessoa começa a ser travada. Por quê? Porque ela passou por esse princípio da traição. Então o princípio da traição ela começa assim. Quando a pessoa quebra a fidelidade com você, vai permear essas fases aqui. Primeiro, você se entregou e se doou e deu o seu melhor. Segundo,
a quebra de fidelidade aconteceu, e aí veio o sentimento de frustração, o sentimento que você perdeu tempo, aí veio a questão do prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo psicológico, vem a exposição e a vergonha, porque dependendo da traição que a pessoa lhe causou, pode causar um prejuízo, como eu falei, financeiro, pode causar um prejuízo emocional, pode causar para você um prejuízo, sabe o que? Da sua imagem, a sua imagem pública diante das pessoas. E o que acontece? Você fica literalmente parado, fica literalmente travado. Mas o que acontece? São pessoas, então, o que eu aprendi? Existem duas formas. Aquele que comete a traição e aquele que sofre a traição. Essa primeira parte eu estou falando, eu ia deixar para falar no final, mas estou falando. Aquele que sofre a traição. A pessoa que sofre a traição, ela ativa alguns bloqueios, algumas travas na sua vida. E essas travas são frustração, perda de tempo, e aí vai linkando para a questão física, por exemplo, perda de bens materiais. A pessoa acaba adoecendo emocionalmente, fisicamente, e os danos emocionais, psicológicos. Então toda essa trava vai neutralizar a pessoa de convivência, vai neutralizar pessoas para fazer network, vai neutralizar as pessoas para abrir negócios, fazer negócios, entendeu? Então hoje, eu quero falar para você, você precisa quebrar, anular essa trava sobre a sua vida. Eu estou falando só de pessoas que sofreram. Depois eu vou falar da pessoa que eu proponho aqui hoje a aula, que é a pessoa que comete a traição. Então o que acontece? Você sofreu a traição. Preste bem atenção. A traição é uma quebra de uma fidelidade, é uma quebra de um compromisso, é uma quebra de um propósito, é uma quebra de um alvo. Então, uma vez que você sofre a traição ela não vem só com o ato da pessoa. Pô, a pessoa me traiu na área de negócio, por exemplo. A pessoa me traiu na área conjugal. A pessoa me traiu, aquele ato, apesar dele pode ter sido rápido, simples, alguns minutos, algumas horas, não. Mas esse ato, ele vem carregado com muitas coisas. Por quê? Porque ele ativa várias coisas em você. Ele ativa, por exemplo, o seu princípio de doação. Você se doou para a pessoa, você se doou para o projeto, você se doou para o negócio, você se doou para o propósito, você se doou tempo, energia, recurso. Você sofreu danos nesse processo emocional, psicológico. Às vezes a pessoa lhe tratou mal, lhe tratou com ignorância, a pessoa te magoou, a pessoa, de alguma forma, ela causou muitos danos emocionais e psicológicos em você, e quando você acreditou, você se dedicou, você se esforçou, e no final continuou, ainda deu merda ainda, mais uma vez. E às vezes a pessoa vai embora, e você fala assim, a pessoa fez tudo o que fez, ela vai embora, me deixou aqui quebrado, arrebentado, sem uma porta, sem uma oportunidade, sem uma possibilidade. Então o que acontece? A pessoa fica assim, travada. Então preste bem atenção, eu vou pedir para você mapear, isso aqui é um exercício do final. Eu meio que mudei essa parte, eu ia falar para o final, mas eu senti de seguir a direção da aula assim. Pode ser que eu siga só assim e quase nem fale mais sobre Judas. Mas o que eu vou pedir para você fazer? Você vai parar e você vai analisar qual foi os momentos que você se sentiu traído. Uma coisa é você se sentir traído, outra coisa de fato é você ter sido traído. Então, você vai parar, pensar, você vai anotar um momento assim, ó. Primeiro momento, quando você se sentiu estar traído. Sentir estar traído. Segundo, é quando você literalmente foi traído. Então você vai anotar todas as vezes que isso aqui é um exercício para você destravar, não é para você ficar abalado emocionalmente. A Van fez a pergunta aqui, mas eu já estou passando esse exercício. Como trabalhar isso em nós para não passar mais por essa situação? Assim, olha, eu vou passar um princípio que eu vivo. Como eu vivo e eu aprendi com Jesus, então é um princípio básico. Isso vai resolver todos os teus problemas durante toda a tua vida, todo negócio, tudo que tu impregnar, energia, força e capacidade para te executar, Ivanildo. E o que acontece? Então você vai mapear todas as vezes que você se sentiu traído, é uma coisa, coloca uma lista. E todas as vezes que literalmente você foi traído. Quando você colocar a lista de as vezes que você se sentiu traído e as vezes que você literalmente foi traído, você vai pegar essas duas listas e você vai fazer um paralelo agora. Ver essas traições e você vai ver e tentar identificar qual foi os danos que te causou. Se foi dano material, você vai ver essa traição me causou dano material, e você vai especificar lá. Perdi isso, perdi dinheiro, perdi imóvel, perdi carro, alguma coisa você vai especificar. Se essa traição
lhe causou danos emocionais, você vai ver, essa aqui me causou dano emocional, fiquei angustiado, fiquei frustrado, o dano que causou emocional você vai especificar. Então eu já tenho o dano material, eu já tenho dano emocional, e esse dano emocional ela é causado com aquilo que trouxe angústia no teu coração. Depois tu vai ver mais um ponto, já tem um dano emocional, tem um dano físico. Você vai ver assim, uma outra característica que é a questão assim, ó, se causou alguma coisa física em você, algum problema físico, você adoeceu, você está passando algum, porque apesar de, por exemplo, a depressão, a ansiedade ser algo emocional, você sente no corpo, você está tendo prejuízo no seu organismo físico, aí você vai especificar também. Outra coisa que você vai fazer, essa traição gerou para você uma exposição que lhe causou uma espécie de vergonha, por exemplo, uma vergonha pública, e aí você vai identificar, agora você já tem uma listagem de traições que você sentiu ser traído, você já tem uma lista de traições que realmente aconteceram, você já mapeou os danos emocionais, os danos físicos, os danos materiais e os danos que vão causado com a sua imagem, com a sua posição, que com a questão da exposição e da vergonha. E uma vez que você viu isso, e aí você vai agora traçar, deixa eu explicar só, você vai traçar dessa forma seguinte, aonde foi que isso me parou, me neutralizou? Aí você vai observar que essa traição fez com que você não cuidasse mais de você, por exemplo, do seu organismo, do seu corpo, da sua aparência. Isso aqui causou um desânimo em você, que você deixou de cuidar da sua saúde. Aí você vai começar a ir um passo mais na frente, o quê? Ver o que isso causou literalmente. Você já mapeou os problemas, você já mapeou a ordem emocional, física, psicológica e de posição, que é em relação à exposição. Agora você vai um passo mais profundo, ver o que isso causou em você que lhe travou. Aí você vai perceber o quê? Que esse processo fez com que você não cuidasse, por exemplo, do seu corpo. Você vai colocar, deixei de cuidar do meu corpo. Segundo, você vai ver que esse processo desse acontecimento fez você não confiar mais nas pessoas. Você vai falar assim, isso aqui está me travando, eu não estou confiando nas pessoas. Você vai ver que esse processo causou danos emocionais em você. Você vai falar, isso aqui também me parou, isso aqui me travou. Então você vai começar a observar e você vai perceber que a traição que causaram em você causou problemas emocionais, psicológicos, físicos, e de alguma forma você ficou travado e você ficou parado, e aí isso vai impedir você de viver a plenitude do seu propósito de vida. E aí, como eu posso fazer? Eu já passei um exercício para você. Júlio, como eu posso fazer agora que eu já não confio muito nas pessoas? Eu já não tenho, por exemplo, credibilidade das pessoas chegarem comigo, eu não consigo formar aliança, eu não consigo firmar compromisso, eu não consigo de alguma forma juntar a pessoas para fazer negócio, para criar relacionamentos, ou até para relacionamento conjugal também. Eu estou literalmente travado, não consigo. E aí, o que eu faço? Eu aprendo um princípio com Jesus, que eu entro já na história de Judas. Primeiro eu falei você que sofreu a traição, mas pode ser que você que está me ouvindo aqui a live, pode ser você que está me ouvindo a live, e você que vai ouvir essa aula depois, que você sofreu uma traição, mas pode ser também que você tenha sido a pessoa que traiu as pessoas. Imagine o dano que você causou nas pessoas. Preste bem atenção, trava emocional é muito difícil de lidar com ela, é difícil de lidar. Mas o que eu falo? Júnior, qual foi o momento que você... Professor, qual foi o momento que você virou a sua chave? Qual foi o momento que você aprendeu a lidar com as traições da vida? Com as traições na área financeira, de relacionamento, na área financeira, que é a aliança que você faz com o negócio, com pessoas. Qual foi o momento que você se sentiu, que você se libertou na trava emocional? Qual foi o momento que você se libertou na trava psicológica? Foi dentro desse texto aqui, ó. Eu vou compartilhar esse texto com vocês. O que é? No momento que Judas traiu Jesus, Judas deu um beijo em Jesus. Deu um beijo. E Jesus disse assim: amigo, por que você vieste fazer isso? Por que você fez isso, amigo? Chamou Judas de amigo. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Por que Jesus chamou Judas de amigo depois de Judas ter feito aquilo? E aí eu entendi algo. Uma clareza que eu tive aqui, ó, que Jesus tinha clareza do seu propósito. Não só tinha clareza, mas ele me dá exemplos aqui que eu devo praticar. E o primeiro exemplo que eu vejo em Jesus, que isso aqui anulou para ele
passar por um problema de traição e eu apliquei na minha vida foi o seguinte: Jesus, ele ajudava as pessoas sem esperar algo em troca. Então preste atenção. Quando você faz algo sem esperar algo em troca, então se a pessoa fizer alguma coisa errada contigo, não vai alterar quem você é. Porque você já tem clareza de quem você é. Você vai ajudar as pessoas, você vai estender a mão, você vai cuidar das pessoas, você vai se doar para as pessoas. E se as pessoas fizeram alguma coisa de errado contigo, isso não importa, porque isso não diz a quem você é, diz quem a pessoa é. Então se a pessoa fizer alguma coisa de errado contigo, a vida continua. Por quê? Porque você é assim por essência. Então desde quando eu entendi esse princípio de Jesus, dele viver o propósito, e ele ser quem ele era, e não esperar nada em troca, então toda vez que alguém errava ou falhava com ele, isso não abalava ele de forma emocionalmente. Por quê? Porque ele estava aqui cumprindo um propósito. O propósito dele era ajudar as pessoas, era amar, era curar, era salvar as pessoas do pecado, dar a salvação eterna. Então ele estava focado no propósito. Então quando alguém magoava, quando alguém errava, quando alguém traía, quando alguém negava ele, isso não abalava ele. Por quê? Porque ele estava focado naquilo que ele veio para fazer, para aquilo que ele veio ser por essência. Então eu peguei esse código, esse princípio com Jesus e eu apliquei na minha vida. E desde então eu me dou para as pessoas, eu me dou para qualquer pessoa, eu ajudo, eu estendo a mão, eu dou o meu melhor. E Júnior, se a pessoa fizer alguma coisa de errado, tu vai ficar frustrado pelo aquele tempo que você doou, pelo aquele tempo que você deu da sua vida, pela ajuda que você deu, pela estender a mão, ou até emocional, psicológico, financeiro. Não fico. Por quê? Porque eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em ser a imagem, semelhança e refletir a Cristo nas minhas atitudes. Então, quando eu faço por amor e não espero nada em troca. Se vier algo em troca, ok. Se não vier algo em troca, tranquilo, eu continuo sendo quem eu sou. Por quê? Porque eu sou uma nova pessoa em Cristo. Então, o entendimento de você viver o seu propósito e ser de quem você é, isso não vai gerar você esperar algo em troca, você não vai gerar expectativa nas pessoas, você não vai se doar integralmente àquela pessoa e no momento que ela te magoar, isso vai te parar, isso vai te neutralizar, isso vai de alguma forma não deixar que você viva ao seu propósito, a plenitude que você tem na sua vida. E aí eu entro na história de Judas. Primeiro, você deve ter sofrido traição. Mas eu te pergunto, algum momento da sua vida você já traiu alguém? Você já quebrou uma aliança? Porque as pessoas acham que traição ela é só relacionada a relacionamento conjugal, e não é. Você pode estar traindo uma amizade. Você pode estar se traindo. Você pode estar traindo os teus sonhos. Já imaginou você traindo os teus sonhos? Você está traindo a sua vida. Você está traindo os projetos que tinham no seu coração. Quais eram os seus sonhos que você tinha na sua infância, na sua adolescência? Por que você se trai, abandonando os teus sonhos? Por que você se traiu, deixando de cuidar de você, de cuidar daquilo que você almejava, sonhava e projetava para a sua vida? Então entenda isso aqui. Muitas pessoas, elas se traem a si próprio, elas traem os seus sonhos, elas traem as pessoas próximas dela, porque traição não é só o relacionamento conjugal. A traição, ela permeia várias áreas da vida. E aqui eu vejo um modelo de traição. Que é o modelo de traição? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos. Ele foi o único discípulo que não foi chamado por Jesus. Incrível. Ele foi o único discípulo que não foi chamado por Jesus. Todos os outros discípulos na Bíblia, Jesus dizia, vem e me segue. Jesus dizia, vem e me segue. Judas Iscariotes é o único discípulo na Bíblia que não foi chamado para Jesus, vem e me segue. O próprio Judas se ofereceu, ele disse, Rabi, eu te seguirei, eu vou te seguir. Então o que acontece? O próprio Judas se titulou e se colocou à disposição para seguir Jesus. Jesus não falou para ele, vem e me segue, não. Ele falou, ei, eu te seguirei. Ele se colocou à disposição. Mas é errado, Júnior, se colocar à disposição. Aonde eu vejo isso? Por quê? Porque Judas, ele era tido como um dos discípulos mais instruídos que tinha. Existe na narrativa bíblica que ele possivelmente também foi um escriba, ele escrevia, ele conhecia, e ele foi colocado por Jesus para cuidar de toda a arrecadação. Todo o dinheiro ficava na mão de Judas. Toda doação que as pessoas davam, as mulheres davam, as pessoas davam, toda doação que davam para Judas. E Judas administrava o recurso, Judas administrava de que forma seria gasto toda aquela doação que vinha, gasto nas viagens, na alimentação, nas embarcações, nas peregrinações que Jesus fazia pelas regiões. Então o que acontece? Judas era alguém instruído, era alguém inteligente, era alguém que cuidava das finanças. Foi o único discípulo que não foi chamado por Jesus. Ele se colocou à disposição para, por exemplo, para servir. Ele se colocou à disposição para
para estar ali servindo a Jesus, se colocou à disposição. Então o que acontece? Ele era alguém instruído, inteligente. Então, na cabeça de Judas, provavelmente ele se achava que Jesus tinha o privilégio de ter ele como discípulo, pelo fato dele saber, dele conhecer, dele entender. Ele caminhou 3 anos com Jesus e mesmo assim traiu Jesus. E aí fica aquela pergunta na nossa cabeça: pô, ele andou 3 anos com Jesus e mesmo assim ele traiu Jesus, ele entregou Jesus. E tem muitos fatores aqui que nós podemos, por exemplo, abordar. Judas nunca chamou Jesus de Senhor, você sabia disso? Judas só chamava Jesus de Rabi, ele só chamava Jesus de Mestre, ele nunca chamou Jesus de Senhor, como os outros apóstolos. O nome Judas ele só perde no Novo Testamento para o nome de Pedro, de Simão Pedro. Por quê? É o nome mais citado de Judas, só perde para o nome de Simão Pedro. Então o que acontece? Judas era um homem instruído, conhecedor, um escriba, um homem que conhecia várias coisas, andou com Jesus e nunca chamou Jesus de Senhor, só de Mestre. Ele reconhecia Jesus como Mestre, mas não reconhecia como Senhor. E o que acontece? 3 características, né? Porque Judas não compreendia a missão e o propósito de Deus através de Cristo. E o que acontece? Ele, de alguma forma, quando entregou Jesus, ele queria Jesus como líder político. Na cabeça de Judas, como o povo de Israel estava muito tempo aprisionado no Império Romano e vivendo debaixo de um subjugo, de uma escravidão, então, de alguma forma, Judas sabia que o Messias viria, por causa das profecias que declaravam sobre a vida do Messias. Mas só que o desejo de Judas era um líder político, que Jesus se levantasse, fosse para a guerra e libertasse o povo da aflição e da opressão que estava com Roma. Mas Jesus não veio para libertar o povo da aflição e da opressão de Roma, mas Jesus veio para libertar o povo do poder do pecado. Jesus veio para a salvação, Jesus veio para restaurar as pessoas. Então, como Jesus veio nessa característica, Judas não entendia. Judas, como ele participava do grupo revolucionário, ele achava que Jesus era um líder político, que ia para a guerra, ia brigar, ia convocar todo mundo, ia fazer uma guerra para libertar. E não, Jesus veio para libertar as pessoas do pecado, para libertar as pessoas da escravidão do pecado e para trazer a salvação para as pessoas. E o que eu aprendo aqui? Quando Judas, de alguma forma, ele se locomove depois da última ceia, para ir até diante dos líderes religiosos para entregar Jesus, ele faz um acordo, ele diz: olha, aquele que eu beijar, esse vocês vão prender. Nós vamos chegar naquele ambiente onde Jesus vai estar, e aquele que eu beijar, vocês vão prender. E aí, quando chega naquele ambiente, Judas beijou Jesus. Eu vou já falar do beijo, mas antes do beijo eu vou falar da traição. Porque Judas tinha que dar um beijo para que os soldados identificassem que era Jesus no meio dos discípulos. Aqui eu aprendo muita coisa. Primeiro, que Jesus se vestia que nem um discípulo. A forma que Jesus vestia, ele se vestia igual discípulo. Ele não tinha aquela posição inferior, aquela posição de destaque. Ele não estava com os linhos finos, mais puríssimos, mais belos, não. Ele estava igual aos discípulos. Então, quando alguém olhava e olhava eles todos iguais, não conseguiriam identificar por exemplo, quem era Jesus. Jesus não tinha aquela posição de destaque, morava na melhor tenda, era servido, era babado pelos discípulos, era vangloriado pelos discípulos, não. Jesus tinha na sua simplicidade de viver igual a eles. Por fim, porque eles não conseguiam identificar Jesus no meio daquela multidão? Sabe por quê? Porque Jesus ele era servo, ele servia a todos. E naquela cultura, o mestre, o rabi, ou o senhor, ele não servia a ninguém, ele era servido. Ele praticamente ficava sentado, todo mundo ficava servindo ele. E Jesus tinha essa característica diferente, o quê? Jesus ele foi o maior modelo de serviço das pessoas. Jesus serviu os discípulos, Jesus serviu os apóstolos. Então isso aqui trazia confusão naquele contexto. Os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, os religiosos não compreendiam por quê? Porque o mestre era aquele que era servido. Nós vivemos nesse contexto hoje. Todos os líderes e todas as pessoas que permeiam o movimento, eles querem ser servidos, eles querem ser bajulados, eles querem comida na boca, querem ser cuidado, carregado de um lado para o outro, querem ser cobertos de recompensa, de não sei o quê. Mas o modelo de Jesus era diferente. Jesus ele servia a todos, ele servia, ele como mestre servia a todos. E é isso aí que aconteceu. Quando foram prender Jesus, eles não conseguiam identificar. Por quê? Porque o rabi, o mestre, era para estar sendo servido pelo discípulo e Jesus estava servindo o discípulo. E aí eles olhavam: quem é? Quem desses que este homem está servindo é Jesus? Então o que acontece? Judas foi e Judas traiu Jesus com um beijo. Com um beijo. O beijo representava um sinal de comunhão, de amizade, de saudação naquele período, naquela época.
Quantas pessoas criticam ou julgam Judas e dizem que Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata e com simplesmente um beijo? Eu te pergunto, muitas vezes a gente traz Jesus com muito pouco, muito menos que um beijo, muito menos que 30 moedas de prata. Quantas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem nos chamado, tem nos convocado? E aí você pode se ver que nem Judas, não seja um Judas do século 21. O que é o Judas do século 21? Alguém instruída, alguém que conhece, alguém que sabe, alguém que faz, alguém acha que está fazendo um favor para Deus, como Judas se achava. Não, Jesus tem um privilégio de me ter como discípulo, por eu ser inteligente, instruído, por eu conhecer a lei, por eu cuidar, por eu ser o tesoureiro e cuidar de todo o recurso, de todo, porque era muito dinheiro que entrava. As doações que as pessoas davam para Jesus era muita doação. Então, ele tem o privilégio de me ter como discípulo. Nós estamos vivendo no século 21 agora, nesse tempo, o maior movimento de Judas, sim, de Judas, pessoas que são inteligentes, capazes, articulados, fazem movimento, convocam as pessoas, instruem as pessoas, só que eles acham que estão fazendo favor para Deus. Eles acham que Deus tem o privilégio de me ter servindo, de me ter estabelecendo o reino, e eles acabam literalmente se tornando um Judas do século 21, se distanciando do princípio do reino de Deus, da vontade de Deus. Tanto que quando, como eu falei, Judas foi o único que não foi chamado por Jesus. Ele se apresentou para servir, ele se apresentou para seguir Jesus. Ele foi diferente de todos. E ele era o único que chamava Jesus, não chamava de Senhor, ele chamava Jesus de Rabi, de mestre. Ele não reconhecia literalmente o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Ele teve 3 anos de oportunidade, Jesus tentando ajudar, Jesus de alguma forma tentando fazer com que ele seguisse aquele caminho, a inclinação do coração dele para a rebelião, para a rebeldia, para fazer aquilo que não era agradável diante de Deus. Então Judas, ele estava ali preso nesse contexto. Então não seja um Judas que acha que sabe, que conhece, que instrui, que faz movimento, que indica muitas coisas, mas está com seu coração distante do Senhor. Quando Judas se coloca à disposição para servir ao Senhor e chama Jesus de mestre, de rabi, o que Jesus fala para ele? Disse: olha, eu vou te falar uma coisa, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus fala para Judas o seguinte: você quer me seguir? O meu caminho, ele tem renúncia. O meu caminho, ele tem cruz. Você vai precisar carregar a sua cruz. Você vai precisar negar a si mesmo. Você vai precisar renunciar aos seus desejos. Você vai precisar renunciar às suas vontades. Então, a traição, ela impede você de viver o seu propósito de vida. O primeiro campo da aula que eu passei aqui para vocês foi você ser traído. Você ser traído, você se sente travado para viver o propósito de vida. Segundo, você ser o traidor. Porque uma vez que eu sou traidor, eu também anulo de alguma forma o propósito de vida que eu tenho, para executar os planos e os projetos de Deus na minha vida, a não ser que eu entre no processo de metanoia, me arrependa e volte para o caminho. Então por quê? Porque a traição, ela vai fechar portas para você. Se você quebra aliança com pessoas de negócio, vai fechar porta para você. Se você trai pessoas, você vai causar danos emocionais, psicológicos, você pode ter uma consequência também. Judas, quando ele traiu Jesus, ele deixou de viver a plenitude do propósito de vida, porque ele estava ali como discípulo para aprender e continuar o legado de Jesus, para continuar a história de Jesus, para continuar transmitindo, comunicando o reino de Deus. Ele acabou tendo essa atitude, ele acabou anulando o propósito de vida que havia sobre a vida dele. Então preste bem atenção: se você foi traído, perdoe a si mesmo. A culpa não só foi sua, você deu o seu melhor, mapeie onde você está travado e anule isso, porque as pessoas não são todas iguais. Não é porque uma pessoa te traiu que todas as pessoas vão te trair. Não é porque uma pessoa te traiu um negócio que todas as pessoas não prestam para fazer negócio. Não é porque um cônjuge te traiu porque ninguém mais serve para casar com você. Não é porque você depositou confiança em alguém de alguma forma lhe frustrou a sua expectativa, que não existe pessoas que vão te surpreender com atitudes louváveis. Então você precisa entender isso também. Se você tem tido atitudes de quebrar fidelidade, comunhão, acordo, aliança com as pessoas, corrijam essa rota. Por quê? Porque se você seguir essa rota, vai atrapalhar você de viver o propósito de vida, porque vai fechar portas na sua vida, você vai perder oportunidades extraordinárias, especiais, que virão sobre a sua vida. E essa trava da traição, ela precisa ser anulada.
Traição, uma coisa que atrai ação, traição, trai, é uma atração. Então o que acontece? Uma vez que você trai, você atrai muitas coisas erradas, muitas coisas negativas, muitas coisas delicadas, muitas coisas tristes. Então presta atenção, hoje é o dia de você destravar da traição. E eu te faço uma pergunta aqui, encerrando esta aula de hoje, que é uma aula direta e rápida. Você já se sentiu traído? E a pergunta que eu faço para você: o que causou em você essa característica de traição? Isso causou danos em você materiais? Então presta atenção, se causou danos materiais, se você tinha bens materiais, porque você teve capacidade de construir. E se você perdeu, você pode de novo dedicar, se esforçar e adquirir novo patrimônio. Então isso dá para resolver. Se isso causou para você um dano emocional, você precisa de ajuda, procurar e ressignificar isso. Por quê? Porque você deu o seu melhor. E para você viver algo novo, você precisa restabelecer sua saúde emocional para entrar numa nova aliança, num novo compromisso, numa nova fidelidade. Se for na área de empreendedorismo, na área de conjugal, na área de relacionamento, qualquer área da sua vida. Então você precisa cuidar. Se você deixou de cuidar do seu corpo, cuide do seu corpo, faça exercício, cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde emocional, procure um psicólogo, faça acompanhamento semanal, que você vai procurar o melhor para a sua vida, você está entendendo? Então isso é na característica de você que sofreu a traição, para você destravar o seu propósito de vida. Agora, se você causou a traição, o que você precisa fazer agora é corrigir a rota. Cumprir com a sua palavra, não ter mais essa atitude, não ter mais essa ação, não ter mais esse comportamento de errar, de viver quebrando aliança, de viver quebrando fidelidade, de viver quebrando compromisso, de viver quebrando essa fidelidade para com as pessoas, de frustrar, de errar, de magoar, de prejudicar, de destruir as pessoas. Corrija essa rota na sua vida. Se você causou dano nas pessoas, você pode literalmente, bem-vinda, Josiângela, é uma honra ter por aqui. Você pode literalmente também pedir perdão dessa pessoa, apesar dessa pessoa não aceitar. Talvez o seu perdão, você pode pedir o perdão dessa pessoa. Você pode também corrigir a rota. Você pode, se você causou algum dano material, você pode ressarcir essa pessoa o dano material. Você pode viver, ter essas ações, essas atitudes diferentes. Mas o principal que eu entendo aqui, que eu observo aqui para colocar para vocês, não é o fato literalmente de você ser o causador da traição. Eu acho que causa mais danos. Por quê? Quando a pessoa causa a traição, ela só está prejudicando o propósito de vida dela, ela só está anulando, ela só está colocando barreiras no propósito de vida dela, mas ela pode se arrepender e seguir a vida dela sem nenhum dano emocional. Eu acho que causa algo mais prejudicial na vida das pessoas é o quê? É o sentimento de traição, você se sentir traído. Por quê? Porque quando a pessoa trai, como eu falei, se ela se arrepende, ela segue a vida dela sem nenhum problema emocional. Agora, se ela foi traída, aí é outra situação. Por quê, professor? Porque ela vai ficar emocionalmente abalada, não vai ter confiança nas pessoas, pode ter tido prejuízos financeiros, pode estar até hoje com prejuízos emocional, psicológico. Então, são muitos danos que a pessoa que é traída, ela vive, ela experiencia, ela tem e é causado sobre a vida dela. Você entendeu? Então, se você se sente com essa característica, com esse aspecto de traição e de ser traído, você precisa ressignificar toda essa situação. Como eu falei, escreva o momento que você sentiu ser traído, escreva os momentos que você literalmente foi traído, verifique qual foi as travas que isso causou em você. Foi a frustração? Foi o abandono? Foi a questão de você não confiar nas pessoas e não conseguir mais se relacionar com as pessoas? Aí você pega e ressignifica, entenda que você deu o seu melhor. Você fez o melhor, você doou o seu recurso, você doou o seu tempo, você doou suas qualidades, e essa pessoa lhe traiu, e essa pessoa não é digna, presta atenção, essa pessoa que lhe traiu, ela não é digna que você deixe de viver os seus sonhos, de você deixe de viver o melhor que você tem para a sua vida, porque você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa com potencial maravilhoso, você está entendendo? Você tem um potencial extraordinário, você tem que viver quem você é por essência, volte a viver, se alegra, vai fazer exercício, vai cuidar da sua alimentação, se arrume, se vista bem, faça o cabelo, pinte, faz escova, sei lá, manda alisar, manda pintar, passe uma maquiagem, você que é mulher, você que é homem, se cuide, se valorize e viva o melhor. Essa pessoa que lhe traiu, ela não pode
te colocar dentro de uma cadeia e levar a chave com ela de maneira que você vai deixar de viver seus sonhos, vai deixar de viver os projetos que tem para sua vida, vai deixar de sonhar, vai deixar de criar relacionamento, criar network, vai deixar de sonhar, acreditar e casar outra vez. Ei, você deve viver esse algo novo sobre a sua vida. Eu fui traída, perdoei, mas não confio como antes. O que fazer? Presta atenção. Ela fez uma pergunta aqui, ó. Eu fui traída, mas perdoei, mas não confio como antes. O que fazer? Existem dois fatores aqui importantes eu entender. Se você foi traído por alguém, você perdoou, atitude louvável. Agora, não confio como antes. Por quê? Aqui você não está errado em não confiar. Aqui você não está errado em não confiar. Por quê? A confiança é gerada pelo relacionamento e pela convivência. Então você não pode perdoar e no outro dia estar confiando 100%, te perdoe e te confio. Não, a confiança é gerada pela convivência e pelo relacionamento. Se essa pessoa apresentar atitude, comportamento, que ela mudou, então o que acontece? Automaticamente isso vai gerar confiança em você outra vez, entendeu? Então é na convivência que a pessoa vai demonstrar se ela mudou, teoricamente, se ela tem um comportamento diferente, você vai poder compartilhar de novo com essa pessoa confiança. Você sentir desconfiado pelo fato da pessoa ter lhe traído, isso não é errado. Você entendeu? Então é o grau. Então você vai convivendo com a pessoa e na convivência você vai ver se essa pessoa é digna de você depositar nela uma vez mais confiança. Então isso é um processo de convivência. A confiança ela só vem com a convivência. E se a pessoa tiver uma atitude diferenciada, automaticamente vai gerar em você a confiança e você vai depositar a confiança nela. O que eu quero especificar dentro dessa sua pergunta aqui é o seguinte: é uma vez que alguém te trai, você perdoa a pessoa e você achar que todo mundo não presta. Aqui está o problema. O quê? Que a traição ela trava as pessoas de confiar em outras. Você está entendendo? Aqui que está o problema. Você se sentir desconfiado por alguém que te traiu, isso não está errado. Por quê? Porque é com o tempo, através do processo de convivência, que você vai depositar confiança na pessoa de novo. Então isso aqui, ó, professor, então está ok. Está errado eu sentir isso? Não está errado. Errado é você ter sido traído por alguém e você achar que todo mundo não presta. E na convivência, inconscientemente, você não confia nas pessoas. Você vai fazer um negócio, você não confia nas pessoas. Você vai fazer um network, você não confia 100% nas pessoas. Você vive todo o tempo desconfiado, desconfia de A, de B, de C, de D. Quando alguém apresenta alguma característica, uma atitude semelhante àquela pessoa causou, você não vai confiar nas pessoas. Então o que acontece? Aqui que está a trava, onde está a trava? Uma vez que você for traído, a traição vai gerar em você desconfiança nas pessoas. E você tem que entender que as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. Não é porque uma pessoa te traiu no negócio que a outra pessoa vai te trair no negócio. Não é porque a pessoa te traiu num relacionamento conjugal que outra pessoa vai te trair no relacionamento. O que eu preciso só fazer? É ter prudência na minha escolha. Claro, prudência. No momento que você for fazer uma aliança, de um compromisso, tanto de negócio, de conjugal, de relacionamento, de convivência de pessoas, de ciclo de amizade, você precisa ter uma prudência em fazer o processo de seleção. Aí você vai olhar o comportamento da pessoa, como a pessoa fala, como a pessoa se comporta, como a pessoa trata os familiares dela, se for na área conjugal, como é que a pessoa trata a mãe, o pai, irmãos. E aí nesse filtro que você vai decidir se você firma uma aliança ou não. Entendeu? Então eu sempre, por exemplo, uma aliança que eu sempre faço hoje, que eu aprendi, é na área de negócio. Eu já quebrei algumas vezes, mas eu aprendi literalmente. Eu não faço, peraí, o cara pode ser bom em negócio, presta atenção. O cara pode ser bom em negócio. O cara pode ser um potencial empreendedor, um potencial investidor. Pode ter negócio, mas se ele quiser fazer aliança comigo de negócio, e eu sentar na mesa dele, na mesa ele falar que trai a esposa, eu não fecho o negócio. Aí você vai falar, por que, Júnior? Porque uma pessoa que trai a esposa e o filho, literalmente vai me trair, não importa se o cara é bom. Por quê? Se o cara não consegue ser fiel à esposa, se o cara não consegue ser fiel aos filhos, não consegue ser fiel à esposa, que cuida dele, que cuida da roupa, cuida da alimentação, cuida da casa, que faz as vontades deles, até, me perdoe a palavra, de ordem sexual, que tem paciência com ele não tem capacidade de ser fiel aos filhos, que é parte dele, é continuação dele. Como é que ele vai ser fiel com uma pessoa que não tem vínculo sanguíneo? Então, automaticamente, é esse processo de filtragem. Eu já fui traído nessa área. Então, quando eu sento com alguém, o cara pode ser bom, pode estar fazendo negócio,
mas ele trai a família, eu já não fecho o negócio, porque eu vou ter dor de cabeça com esse cara lá na frente. Você entendeu? Então, assim, não é que eu não confie nas pessoas, eu confio em qualquer pessoa. Se eu firmar aliança, eu deposito minha confiança. Só que eu faço o processo de filtragem quando eu vou firmar alianças, quando eu vou firmar compromissos, quando eu vou fazer negócios. Por quê? Para que eu não entre de novo nesse processo de permear algum conflito de traição e vai causar problemas de danos emocionais, de dano financeiro, de danos físicos, entendeu? Então, assim, ó, se a pessoa te traiu e você convive, o fato de você sentir desconfiança e não confiar integralmente não é errado. Porque você tem que deixar claro, olha, você quebrou minha confiança, então você precisa recuperar a confiança. E para recuperar a confiança é através da convivência e a pessoa demonstrando atitudes que ela mudou. Então aqui você sentir isso não é errado. Agora você transferir a desconfiança para todo mundo, aí eu digo que isso é uma trava. Isso vai atrapalhar você viver o seu propósito de vida. Porque você vai deixar de fazer negócios com pessoas por causa da desconfiança. Você vai deixar de abrir oportunidade para criar um novo relacionamento, até para casar de novo por causa da desconfiança. Você está entendendo? Você vai deixar de viver e se dar a oportunidade de ter novas amizades, de ter novos relacionamentos, de conviver com novas pessoas. Por quê? Porque você está preso nessa trava da desconfiança que a traição lhe causou. Então aí, ó, aí você precisa rever. E aí como é que eu posso rever isso? E passar pelo... Você fazer o processo de filtro. Como é que eu faço o processo de filtro? Estabeleça princípios e valores na sua vida. E se aquela pessoa não se enquadra dentro dos princípios, se aquela pessoa não se enquadra dentro dos valores, aí o que você faz? Você para, você anula, você deixa, você não firma compromisso, você não firma aliança. Para quê? Para você não entrar nesse ciclo de traição que vai causar a você problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas financeiros e outros mais. E outra coisa, se alguma pessoa quebrou a sua confiança e traição e você perdoou ela, para atenção, você não é obrigado a andar e a caminhar com a pessoa. Você pode falar, olha, eu te perdoei, você está livre, não guardo mágoa com você, mas eu quero que você siga a sua vida e eu vou seguir a minha. Vá para um lado e eu vou para o outro. Continua a sua jornada, você está indo, você é livre, pode ir, você está livre. Você vai continuar a sua jornada e eu vou continuar a minha. E vida que se segue, se cruzar por aí eu posso te cumprimentar, oi, tudo bem? Mas você não vai ter mais acesso à minha casa, você não vai ter acesso mais ao meu ciclo de amizade. Não é porque eu te perdoei que eu sou obrigado a caminhar contigo, a conviver contigo, a colocar você dentro da minha casa, do meu lar, dentro do meu ciclo de amizade. Você está entendendo por quê? Porque você já quebrou aquele vínculo de confiança. E você vai perceber que aquilo não vai gerar esse dano emocional na sua vida. Por quê? Porque você está livre disso. Oi, querida Rita, seja bem-vinda. Eu estou no finalzinho da aula e eu estou falando sobre traição. Então, vocês conseguiram entender? Se vocês conseguirem entender, vocês querem fazer alguma pergunta, me façam pergunta aqui que eu vou responder para vocês. Olha, a traição, ela atrapalha as pessoas de viver o propósito de vida. E aí eu coloquei 2 aspectos aqui para você e para você que chegou aqui. Quando você sofre traição e quando você é a pessoa que trai. Então, quando você sofre traição, você desperta 3 bloqueios na sua vida. O bloqueio financeiro, nos bens e patrimônios. Você desperta o bloqueio emocional, porque você, de alguma forma, causa danos em você. E aí entra aquela mais questão de posicionamento, que entra a questão de convivência, relacionamento, network. Você não confia nas pessoas. E aí você precisa mapear os momentos que você foi traído, os momentos que você se sentiu traído e qual foi a consequência dessa traição. Aí, uma vez que você mapeia as traições e as consequências, você vai pegar e você vai entender que a culpa não é sua. Você não foi o culpado daquilo. E aquilo não fala sobre você, fala sobre a pessoa. E você vai destravar isso, porque você precisa te dar uma nova chance de viver algo novo. Você precisa... Vai ficar gravado assim, Rita. Eu falei coisa muito importante aqui, Rita, porque eu estou no final, é só 1 hora de aula, eu estou tentando manter 1 hora de aula. E aí eu falei muitas coisas importantes sobre traição, Rita, de como a pessoa sofre a traição e quais áreas da vida a pessoa é prejudicada, você que sofreu traição. Eu também passei exercício de como você destravar em cada área, eu falei durante a aula todinha. E depois eu falei aqui sobre você, da pessoa que trai. Qual a consequência da pessoa que trai, como é que resolve esse problema em toda a vida e como é que destrava para viver o propósito de vida. Então eu quero encerrar aqui falando isso para você. Traição, trai vem de tração, de trair, de trazer, de ação, e essa ação traz consequências na sua vida. Então, se você foi traído,
Olhe a aula com devagar e você vai identificar onde você pode destravar. E se você foi o agente da traição, eu sempre falo que quem trai é muito mais fácil de quem foi traído. Por quê? Eu vou repetir, quem trai, se a pessoa eu vou usar o exemplo, a pessoa traiu, ela se arrependeu, ela segue a vida. Ela não tem nenhum dano emocional sobre a vida dela. Ela não tem nenhum peso de consciência sobre a vida dela, porque ela traiu, se arrependeu e seguiu a vida. Então é mais fácil para quem traiu seguir a vida do que para quem foi traído. Por quê? Porque foi traído o quê? Ativa o quê? Rejeição, ativa o abandono, ativa a vergonha da exposição que a pessoa causou, ativa aquele sentimento que eu falei para vocês no começo da aula de, poxa, eu me doei, me entreguei, dei o meu melhor e a pessoa não valorizou. Então, ativa várias travas na sua vida. Então, talvez você não esteja vivendo hoje o seu propósito de vida, sabe por quê? Porque você foi traído e você tem essa trava da traição na sua vida e você precisa destravar. Isso está travando você de confiar de novo nas pessoas, de fazer novos networks, de fazer novos relacionamentos. Isso te travou a ponto de você, olha aqui, ó, eu digo que o pior estágio é esse. Júnior, qual é o pior estágio? É esse, quando a pessoa que foi traída, ela deixa de se amar. Sim, é possível, porque a pessoa se entregou, se doou totalmente, ela ficou frustrada, aí ela deixa de se amar, ela deixa de cuidar da saúde, ela deixa de cuidar do seu corpo, ela deixa de cuidar das suas emoções, ela não se dá a oportunidade de viver algo novo, de viver também até um novo relacionamento, até conjugal, ela se autodestrói. Mas, Júnior, eu tive danos materiais. Olha, se você teve danos materiais, preste bem atenção. Se você tem patrimônio, é porque você tem capacidade de construir. E se você perdeu e errou e falhou, te traiu, isso não importa. Se levante e você tem capacidade de construir isso de novo. E agora, com prudência, você vai saber valorizar o patrimônio que você tem, a sua saúde emocional, o seu corpo físico. Então, é tempo, eu quero despertar vocês aqui, ó. Se você foi traído, se levante, recomece, dê oportunidade para as pessoas de novo, dê uma oportunidade para você, confie nas pessoas, crie novos networks, cuide do seu corpo, cuide das suas emoções, cuide do seu lado emocional e psicológico, e para você não cair em armadilha de novo, faça o que eu ensinei aqui já no começo da aula, faça o processo de filtro. Que é o processo de filtro? Estabeleça princípios e valores, e se aquela pessoa não inclui nos teus princípios e valores, anule sua área emocional, anule sua área emocional. Você pode até gostar, até querer, mas se a pessoa não cumpre com esse valor, sabe? Por exemplo, o princípio, não respeita a mãe, não trata bem a mãe, não trata bem a mãe, então ele não cumpre esse princípio. Eu posso até gostar dele, eu posso até gostar dela, mas como ele não cumpre esse princípio, ele vai estar quebrando o princípio, eu estou no processo de filtragem, eu não vou firmar aliança com ele. Por quê? Porque quem quebra aliança com a mãe, com a irmã, com o pai, vai quebrar comigo facilmente. Você está entendendo? Então entre no processo de filtro. Vou fazer um negócio. Pô, essa pessoa aqui faz negócio, mas essa pessoa não valoriza os seus funcionários, essa pessoa não tira uma porcentagem daquilo que ela ganha para retribuir à sociedade através de ações sociais. Ele não ajuda ninguém, não ajuda orfanato, não ajuda as causas sociais, não investe em ciência e tecnologia, não faz nada. Ele pega os 100% que ele ganha e ele extravia tudinho com bebida, com prostituição de mulher. Então não segue o princípio, então anula a aliança também, você está entendendo? Então você entra no processo de filtragem. Então eu convido você a você olhar toda esta aula com calma e você colocar em prática. E amanhã a live não vai ser à noite, a live vai ser de manhã. Então eu vou passar para vocês. A live do Destravado Propósito, ela vai ser nas segunda-feira e na sexta-feira à noite às 19h07. Terça e quinta eu não vou fazer live à noite, porque eu quero estar mais aberto para fazer network. As pessoas me convidaram para mim fazer live com outras pessoas. Terça e quinta eu vou fazer devocional, Vida com Propósito. Então, amanhã às 7 da manhã eu vou trazer um devocional, e nesse devocional eu vou orar pelas pessoas, vou falar mais do amor de Deus aqui, vou trazer uma palavra de fortalecimento e renovação para a sua vida. Então terça-feira é aula, segunda e sexta é aula, para destravar eu vou falar só sobre propósito de vida. Segunda e sexta só propósito de vida. Terça e quinta eu vou falar sobre devocional, de você tratar suas emoções. E dia de quarta-feira nós temos a nossa aula, a introdução do livro de Salmos numa quarta, e na outra quarta nós temos o nosso mestrado da vida, o deserto, a escola de Deus. E no domingo é a palavra de celebração, nós falamos sobre as promessas de Deus, e cada domingo eu falo sobre uma promessa. Quero agradecer a participação de vocês e aguardo vocês na sexta-feira, na aula do Destravar, e aguardo vocês 7 da manhã, se você estiver acordado. Venha comigo aqui orar, falar do amor de Deus e da palavra de Deus aqui, fortalecer sua vida. Gratidão.
Quero agradecer a presença de todos que estiveram comigo aqui, que passaram nessa live toda. Quero agradecer a participação da minha amada e futura esposa, minha noiva que está aqui, a Liz Peregrino, que em breve vai ser Pimentel. Quero agradecer a vida da Josiângela, que está aí. Quero agradecer a vida da minha amiga Rita Barbosa, que está aqui conosco, da Ivanilda, que passou aqui conosco, da Jéssica Miller, que passou conosco aqui, passou mais uma pessoa que agora não lembro, passou várias pessoas aqui, então eu quero agradecer a vida de todos, gratidão. Eu estarei aqui em breve e amanhã pela manhã, Josiângela, dá uma olhada nessa aula toda, porque essa aula pode te ajudar. Talvez aí você acabou falando que sofreu um processo de traição, então nessa aula eu falo especificamente de alguns princípios da traição e de como as pessoas estão travadas e de como elas destravarem. Então olha com calma a aula e pega algumas dessas chaves aí e aplica na sua vida, tá bom? Gratidão, um beijo, tchau, tchau, e amanhã eu estou de volta às 7h07 da manhã. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.